Boa noite, povo de Deus. É com alegria que nós estamos novamente aqui com o programa O Amor Restaura, ao vivo com vocês. É uma gratidão profunda a Deus, por cada um que está nos acompanhando, pela vida de vocês, porque nós já estamos já um bom tempo na caminhada, levando essa presença de Deus às pessoas, levando esse amor que restaura, um amor que vem de Deus, que vem sobre cada um de nós e vai nos restaurando a cada dia. Não importa a sua tribulação, as suas dificuldades. Nós vivemos esse final de semana, a liturgia nos chamou muita atenção na ressurreição, sobre a ressurreição, e trouxe o tema da ressurreição. E é algo que eu tenho meditado muito. Esse amor, o amor que restaura, é o amor da ressurreição. É o amor que nos coloca a caminho, que nos envolve com Deus, mas principalmente também com os irmãos, que leva essa presença viva de Jesus sobre cada um deles. Então é com muita alegria que já convido você para compartilhar esse programa, entrar em contato com a gente, mandar as suas mensagens. Logo mais nós vamos estar aqui partilhando essas mensagens, conversando um pouquinho. Manda o seu pedido de oração. E eu já quero também acolher os nossos irmãos que estão ali, que agora um segurou no outro, agora não separa mais. Então que bom que estão aí. Deus abençoe o Hudson. É com vocês aí. Deus abençoe, Diácono, mais uma noite, onde esse amor que vem restaurar realmente as nossas famílias, que realmente esse amor que restaura possa entrar nas casas das pessoas que estão nos assistindo e que possa realmente habitar esse amor que restaura. Restaurou a minha vida um dia e vai restaurar a vida das pessoas que nos assistem. Deus abençoe por mais uma segunda-feira. Amém, amém. Hudson. Boa noite, irmão Diácono Passo. Boa noite a quem está em casa aí, família. Graças a Deus, mais uma semana chegou. A ansiedade e a vontade de estar aqui é grande. Mais uma vez estamos aqui. Deus abençoe a todos. Também tem uma música para nós ir, para a gente começar o programa hoje. Hoje o programa nós temos um convidado, já vou apresentar ele para vocês. E o tema do programa de hoje, ele te chama a ser pescadores de homens. Deus nos chama. Então esse amor que restaura, que vem sobre a nossa vida e transforma a nossa vida, ele também nos chama, nos coloca um compromisso no nosso coração. Ele desperta algo de buscar os irmãos, aqueles que estão afastados. Uma música para nós então. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Povo de Deus, o texto que vai nos mover, nesta noite, nessa presença de Deus, está em Mateus, capítulo 4, versículos de 18 a 22. E ele fala bem assim para nós. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora abandonaram suas redes e seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu consertando
as redes, chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo de Deus, este é um chamado, o qual Deus faz a cada um de nós batizados. E já neste chamado, eu quero apresentar e agradecer já ao irmão que está aqui, né, Vade, Deus o abençoe muito por você, né, deixou um compromisso que você estava, saiu no meio do compromisso, mas que Deus abençoe, irmão. Seja bem-vindo. Amém. Boa noite, povo de Deus, boa noite, Diácono Passos. Então, nós estamos aqui hoje para trazer um pouco desse amor de Deus. Esse amor que nos liberta, que nos restaura. E assim aconteceu comigo também. Que quando Deus quer algo de nós, pode fugir, pode dizer não, mas Ele vai buscar, Ele vai nos buscar. Assim aconteceu comigo. Entrei no grupo de oração São José, através de um chamado do senhor José Luiz e o professor Geraldo, onde ele pedia que eu fizesse um testemunho de vida sobre o meu tempo de alcoolismo. E como foi a minha libertação. E eu aceitei. Então, no dia 23 de dezembro de 2003, eu entrei pelo grupo. 23 de dezembro de 2003. Observem bem, povo de Deus. O Vade teve um chamado nas vésperas do Natal. Véspera do Natal. E eu fui fazer esse testemunho de vida. E ali eu fiquei nesse grupo de oração. Fiquei nesse grupo de oração. Um ano depois, fui convidado a ser coordenador do grupo de oração, mas, como eu disse, a gente pode fugir, pode ter os medos, mas Deus vai nos libertando dos nossos medos. E eu falei não, porque a gente é mecânico, não tinha tempo para fazer. Achei que não tinha tempo para servir a Deus no que Ele estava me trazendo. Na verdade, trazia até medo, né, no coração da gente. E Deus colocou o nosso irmãozinho Teleco, um homem de oração, um homem que rezava 4 terços, 4 rosários por dia, né? Deus colocou ele. E um dia esse irmão Teleco nos visitou na minha oficina e perguntando como que estava o meu coração para Deus. Falei, meu coração está pronto para servir Ele aonde Ele pedir, né? Porque eu já tinha dito não na coordenação. Ele falou, pois é, Deus está pedindo que você seja meu suplente. Então, Vade, eu queria interromper você um pouquinho. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente hoje o tempo seria, precisaria de vários programas para contar o seu testemunho, mas antes desse ponto, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência primeiro com o amor de Deus. Porque senão as pessoas que estão em casa, que estão acompanhando, vai falar assim, não, o Vade já nasceu na igreja, né? Sim. Ele, de repente, ele não queria participar, ser coordenador, mas ele já nasceu na igreja. Mas não foi isso que aconteceu. Não. Conta para nós um pouquinho dessa experiência com Deus. Na verdade, eu tive um problema com o alcoolismo e eu digo assim que ainda sou um alcoólatra, mas em recuperação. Então eu evito o primeiro gole, graças ao Deus, ao nosso Deus Supremo, né? A gente servindo a Deus, a gente vai evitando esse primeiro gole. Mas isso demorou para mim aprender, porque eu precisei parar na sarjeta com o meu alcoolismo para que Deus me resgatasse. E no dia 30 de junho de 1990, aconteceu esse verdadeiro encontro, o meu verdadeiro encontro com Deus. Mesmo eu sendo uma pessoa já de igreja, que servia com a minha esposa lá na Aparecida, desde quando eu comecei a namorar a minha esposa, desde quando me conheço por gente, estava naquela igreja, sendo católico, mas o inimigo me pegou no alcoolismo. Depois de casado, nos últimos 2 anos de casado, eu sofri muito com o alcoolismo. E eu pedia para Deus, prometia para minha esposa, prometia para meus filhos que eu ia largar e nunca conseguia deixar de beber. Mas no dia 30 de junho de 1990, a minha esposa saiu e levou os 2 filhos e eu fiquei dormindo em casa. E quando eu acordei por umas voltas, umas 8h20, mais ou menos 8h30, eu me deparei sozinho em casa. E como o alcoolismo nos leva a pensar tudo ao contrário, eu achei assim, minha esposa não confia mais em mim, não teve confiança nem de deixar os meus 2 filhos comigo. Então o que aconteceu? Eu pensei no meu coração, vou embora porque ninguém mais gosta de mim. E o alcoolismo nos leva a pensar dessa maneira, sendo que é ao contrário, todos gostam,
Todos rezam por nós, né? Estou intercedendo. Mas o álcool nos leva a pensar isso. E eu verdadeiramente saí, Deus foi colocando isso, e eu saí e fui parar no pontilhão da Olho d'Água. Ali naquele pontilhão do Olho d'Água, eu sentei e ali Jesus conversou comigo. Ali eu senti o amor de Deus. Mesmo eu estando ainda alcoolizado, eu sentia no meu coração assim que Deus falava a palavra assim, Ariovaldo, Ariovaldo. Porque meu nome na verdade é Ariovaldo, o nome de batismo. Sou conhecido como Vade, mas o nome que Deus me deu é Ariovaldo. Ariovaldo, Ariovaldo, o que você está fazendo com sua vida? Eu te dei uma esposa para você cuidar, 2 filhos para você cuidar. Eu dei uma vida para você cuidar. Olha o que você está fazendo com a sua esposa, com a sua família. Olha o que você está fazendo com o seu sogro, com sua sogra, com seu pai, com sua mãe. Olha o que você está fazendo. Eu não te criei para sofrer. Era isso que eu escutava de Deus. Hoje a gente fala assim, mas no dia eu estava em pranto, estava em lágrima. Quem passava ali, falava, o Vade está ficando louco. Né? Mas ali eu estava conversando com Deus debaixo daquele pontilhão. Sabe? A gente tem que abrir o coração, o nosso coração, o seu coração tem que ser aberto. Não precisa você estar lá na igreja. Precisa ter um lugar para você abrir o coração para Deus, para que Deus entre. Deus conversa com você, Deus está em todos os lugares. Então, onde você estiver, onde você se encontrar com Deus, onde você abrir, sentir a vontade de falar com Deus, você tem que deixar Deus entrar. E naquele momento conversei com Deus. E falei para Deus, Senhor, eu tenho prometido para muita gente, tenho feito muita gente sofrer. Mas se o Senhor me ajudar, Jesus, eu sei que eu vou conseguir. Me leva para um lugar onde eu possa, Jesus, a partilhar, a conseguir largar dessa bebida que já tomou conta de mim. E nessa mesma hora que a gente conversava com o anjinho do bem, o anjinho do mal falava que nada, vai embora. Você não está querendo ir lá para São Paulo, vai para São Paulo a pé, que ninguém gosta de você mais. Vinha isso, era esse jogo do anjo do bem. Interno. Tinha Um conflito interno. Assim no meu pensar de anjo, né? O anjo bom me levava para a luz e o anjo mau querendo me derrubar. Mas eu saí em direção a Castelo Branco. Direção a Castelo Branco. Porque aqui a gente sai pela essa estrada que nos leva por Tatuí. Falei, eu saio aqui, ninguém vai mais me ver. Mas quando eu me deparei, eu estava na casa de um anjo. Eu digo assim, de um anjo, né? Deus me levou na casa de um anjo. E nessa casa de um anjo é a casa de um cunhado, do Tadeu e da Cecília, que é a minha cunhada, né? E ali eu entrei chorando e a minha cunhada, eu lembro até hoje dessa parte. Vade, você sabe o que você é. Você só não admite, mas você sabe. E você sabe o seu lugar. Dali eu reconheci que eu era um alcoólatra e que precisava de ajuda. E essa ajuda era Deus. Era Deus que estava me empurrando, né? Esse encontro com Deus. Aí me levou para uma sala de AA. E ali naquela sala de AA, eu fui recebido com um amor tão grande daqueles meus irmãos, que ainda tem alguns que ainda estão lá. Eu fiquei por 5 anos nessa sala de AA. 1990. Fiquei por 5 anos. E comecei então, já conhecendo a renovação carismática em 1988. 88, eu conheci a renovação carismática no grupo de oração Santa Rita. Um grupo de oração ungido, um grupo de oração onde que devo assim toda a minha espiritualidade que hoje eu tenho, eu consegui nesse grupo de oração, que é o grupo de oração Santa Rita. Então eu fui libertado e desse dia em diante, do dia 30 de junho de 1990, nunca mais eu ingeri o álcool e hoje eu continuo sóbrio. Olha que bom. Nós já vamos voltar agora daí, depois dessa experiência, mas eu queria falar um pouquinho com você que está aí, para a gente compreender esse amor de Deus. Então o programa O Amor Restaura é exatamente isso. Muitas vezes a gente está aqui hoje, a presença do Vade vem trazer o testemunho vivo da restauração que Deus faz. Quando Ele escolhe, quando Ele chama, Ele vai transformando a vida da pessoa. Mas não é só a vida dele. Então logo a gente vai compreender o quanto esse homem tem ajudado na restauração da vida de outros homens. E aqui, como a leitura a gente fez, né, essa leitura dos primeiros chamados, os 4 primeiros discípulos. Como o irmão falou, não foi dentro da igreja que ele foi chamado, mas Deus usa dos momentos. Ele não quer que você, por exemplo, seja um alcoólatra, mas
como você caiu nesse processo, vamos dizer assim, de destruição da sua vida, Ele usa dos momentos no qual você tem uma fragilidade, que aconteceu comigo, aconteceu com o Vade e tantas pessoas, talvez você que está nos ouvindo, que está desistindo já, fala assim, olha, meu filho, meu marido não tem jeito. Tem jeito sim. Esse homem aqui era um homem de viver, como ele fala, estava na sarjeta. Mas Deus ama e Ele chama a gente nos nossos momentos, porque Deus, esse amor de Deus, Ele nos restaura e Ele nos busca na história da nossa vida. Isso que é importante, isso que você precisa guardar no seu coração. Por isso eu falava da ressurreição. A ressurreição de Cristo vem, Jesus se entrega por nós e acontece na nossa história. Nos momentos difíceis da nossa vida, nós abrimos o nosso coração a Deus. E foi o que aconteceu com o nosso irmão. Então é um chamado, ele foi chamado como esses 4 que aqui estão, né? Pedro, Tiago, João, foram chamados naquele momento. Uns consertavam a rede, porque já estava toda estourada, eles tentavam pelas suas forças arrumar a vida. E não é pelas nossas forças, é a força de Deus. O outro estava pescando no seu ambiente habitual do seu trabalho, do seu dia a dia, Deus vai lá e chama. Eles fazem a experiência desse amor. O Vade fez essa experiência. E nós vamos ouvir agora uma música. Enquanto nós vamos ouvir a música, nós vamos relembrar a nossa vida. E relembrar o momento quando nós fizemos a experiência com Deus. Porque você que está nos ouvindo fez. O teu marido, o teu filho, que talvez hoje esteja num período difícil, mas aquela chama de Deus está lá dentro. E é aí que você precisa relembrar e ver de onde Deus tem tirado e tem buscado para que você possa ser instrumento de Deus para essa pessoa. E você vai, mas talvez você esteja perguntando, mas diácono, como eu vou fazer isso? Ele não aceita ajuda. Calma, que nós, hoje, esse testemunho desse irmão vai nos mostrar como nós podemos ajudar. Tem pessoas que ajudam, né? A gente vê muitas vezes, a gente fala assim, eu não vou partilhar minha vida, eu não vou testemunhar, eu não vou falar porque eu não creio na igreja. Na igreja a turma fazem isso, fazem aquilo. Esperem, filho amado. Aqueles que fazem verdadeiramente a experiência do amor de Deus, Ele leva o amor de Deus para você. E Ele vai mostrar o caminho. E Deus mostra. Usando das pessoas, da sua história, do seu momento, Ele mostra o caminho. É com vocês aí, irmãos. Te abrastes na praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Eu queria aqui já agradecer, né, a irmã, que nós, a semana passada, o diácono que cometeu um erro, né, falou
mas é a Maria de Lourdes que tem nos acompanhado sempre. Deus abençoe, irmã, sempre você está conosco. E eu quero lembrar também nesse momento do nosso irmão, né, o Luiz Inocêncio, que através da sua empresa tem nos ajudado a manter esse programa no ar, né? Já há um bom tempo ele está nos ajudando. E eu queria aqui, né, já as pessoas que estão nos acompanhando, né, o Fábio Carriel, boa noite, diácono, boa noite, irmão, Deus abençoe. A Luciana Borges, né, boa noite, ore por mim, Luciana, e pela minha família, estamos orando, irmão. O Fábio Carriel, quero pedir oração pela minha família e pela saúde do nosso patrão, diácono Toninho. Vamos rezar, irmão, estamos orando. A Priscila, Deus abençoe, Priscila, eu entrego o meu relacionamento, Diogo Correia, e minha família e meu caminho ao Pai. O Hélio Júnior, né, Simões, oremos por Angatuba. Deus abençoe, irmão, estamos orando. Né, tanta gente aí que está mandando mensagem para nós. A gente vai respondendo aqui durante o programa. Aquilo que não der tempo da gente responder hoje aqui, eu respondo depois, individualmente a cada um. E agora, já para voltar com o Vade, agora, depois da gente conhecer um pouquinho da vida do Vade, né, dessa experiência que ele teve com Deus, de onde ele saiu, realmente ele saiu da sarjeta, né, usando um termo assim, mas literalmente, né, irmão, saiu. E tem uma passagem, né, para a gente compreender essa passagem do chamado dos discípulos, aquela chamada, a passagem o qual Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 e seguintes, do cego Bartimeu, que no versículo 49, as pessoas falam para aquele cego, quando Jesus o chama, coragem, levanta, né, toma uma atitude. E esse é o processo. O Vade que aqui está, e para a gente compreender esse coragem, todos nós precisamos ter uma atitude de coragem, colocar-se em pé, né, assumir aquilo que Deus quer para nós. O chamado de Deus é irrevogável, mas depende do nosso sim. Então, Vade, agora eu queria que você continuasse agora do ponto ao qual você foi chamado para coordenar o grupo. Pois então, para vocês entenderem um chamado meu, Deus, eu tive esse encontro com Jesus, Jesus me libertou do alcoolismo, fiquei 5 anos servindo no AA, né, dando testemunho, levando palestra, fazendo palestra em escola, tal, nesses 5 anos. Mas depois eu saí do AA e fiquei só com a igreja. Mas um dia, nesse dia 23 de dezembro de 2003, às 3 horas da tarde, eu estava na minha oficina e senti uma paz muito grande dentro da minha oficina. Mas eu senti que parecia que Deus queria falar comigo, Jesus queria falar comigo. Então eu fiz uma entrega para Jesus às 3 horas da tarde, na hora da misericórdia. Falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre aonde trabalhar, Senhor. Chorando, derramando lágrimas, veio aquele sentimento de que eu não fazia nada, que eu não estava fazendo nada por Deus, pela obra de Deus, né? Eu só ia à missa com a minha esposa tocar timba. Era isso que eu fazia aos domingos, né? Então eu senti, Deus parece que foi colocando aquele sentimento em mim. E eu falei, Jesus, o Senhor mostre para mim onde eu devo trabalhar e eu nunca mais vou te negar nada. E nessa hora tocou o telefone. Era o professor Geraldo e o seu Zé Luiz, que um era suplente do outro. Que falou, senhor Evaldo, o senhor não quer fazer para nós o testemunho de vida aqui no Grupo de Oração São José? Naqueles momentos eu já senti que era na renovação carismática o meu chamado. Veio no meu coração aquilo ali. E eu na hora disse sim. E fui lá fazer. Ali Deus me segurou. 1 ano depois, como já contei, queria que eu fosse e eu não pude ir. Então o relato foi o seguinte. O Teleco entrou na minha oficina e perguntou para mim como é que estava o meu coração para Deus. Olha como Deus vai cercando a gente, né? Está pronto para servir onde Ele pedir. Então não tinha mais como eu dizer não, né? Não tinha mais como eu dizer não. Então o que aconteceu? Vamos, né? E no meu sentimento, assim, no meu coração, pensando assim, a gente, no caminhar, no entrar, a fé da gente é meio fraca, meio né? Daquele jeito, eu falei, puxa vida, mas suplente não faz nada, né? Suplente fica, não faz nada. O Eduardo, meu suplente, que escuta isso aqui, ele vai brigar comigo. Eduardo, um abraço para você, irmão. Olha o suplente aí. Você faz muito pelo Grupo de Oração São José, né? Então, eu disse meu sim. E depois de 1 mês, o Teleco foi o médico
e o médico deu a notícia para ele que ele estava com câncer, no reto com câncer avançado. Ele reuniu a partilha, falou, meus irmãos, eu não vou poder ficar, então o VAD assume, o Ariovaldo assume o grupo de oração. Então veja como Deus vai cercando você para quando Ele quer algo de você. Ele podia não ter. Isso, Vale, que a gente falava. Exatamente isso que a gente precisa estar atento. Porque muitas vezes a gente fala não, mas das circunstâncias o qual nós estamos vivendo, da nossa história, daquele momento, Deus usa daquilo. Usa daquilo. E aí você não tem como falar não. Como falar não. E ali eu fiquei servindo ali por 2 anos como suplente do Teleco, né, como coordenador do grupo, daí fui eleito coordenador do grupo. Em 2006, eu escapei de um acidente muito grande, sabe? Eu já tinha perdido 2 irmãos em acidente de carro. E, na verdade, tinha perdido 3 irmãos. Um morreu em 78, um em 73 e o Paulo em 2006. Mas o Paulo foi depois, né? E o que aconteceu? Eu escapei desse acidente e perguntei para Jesus quando eu cheguei em casa: Senhor, para que isso? Ele falou assim para mim no meu coração, veio no meu coração: quero precisar de você para a união das minhas ovelhas. E aquele sentimento que estava dentro de mim de ter saído daquele acidente sumiu, eu fui curado imediatamente. Né? Na hora eu fui curado. Mas eu falei para Jesus: ô Jesus, é muito, né? União das ovelhas, é muito, né? Tá bom. Mas eu tinha que entrar numa outra experiência de oração com a irmã Rogéria de Sorocaba, no sábado de manhã. E tinha um irmão, que é o Luiz, que era da SPV, engenheiro da SPV, estava sentado bem no meio de 480 pessoas. Eu sentei e falei para ele, olha, aconteceu esse acidente, assim, um acidente comigo, e Deus falou para mim. Me livrou desse acidente e falou: eu quero precisar de você para a união das ovelhas. Muito bem. Essa irmã chegou lá, entrou e falou, lembro até hoje, tenho isso gravado. A irmã falou assim: tem um homem aqui que Deus quer precisar dele, não sei para quê, e não sei nem o nome dele, mas Deus vai me revelar até domingo. Começou sábado, até domingo. Quando foi por volta das 9h30 da manhã do sábado mesmo, ela rezou em línguas, orou em línguas e silenciou-se a casa de Retiro Betânia. Escutava o estralar da telha. Ela profetizou desta maneira: conheço o seu coração. Sei de tudo o que você passou ontem para estar aqui. Mas quero precisar de você para a união das minhas ovelhas. Você aceita isso, Ariovaldo? Levante aonde você estiver. Deus confirmando e falando o chamado através da boca daquela irmã. A irmã veio lá de Sorocaba, não sabia de nada. E os irmãos levantaram primeiro que eu. Os irmãos que estavam sentados na fila do grupo São José levantaram: levanta, Vade, Deus está te chamando. E eu levantei em prantos e comecei a trabalhar. Aí em 2006 mesmo, eu estava sentado na minha casa, em uma noite, chovendinho, mas nada estava bom em casa. Não estava bom no quarto, não estava bom na cozinha, não estava bom na sala, nada. Eu comecei a sentir a mesma coisa que eu senti naquele dia que ele me chamou através do José Luiz, com o professor Geraldo. Eu peguei minha Bíblia, sentei na garagem da minha casa e falei para Jesus: Jesus, se o senhor quer falar comigo, me dá um sinal. E entrou uma brisa dentro daquela área da minha casa e eu fiquei totalmente arrepiado. Eu senti o poder do Espírito Santo. Eu senti que Deus queria realmente falar comigo. Então eu pronunciei: Senhor, fala que teu servo escuta. E veio assim no meu coração como se estivesse falando no meu ouvido: quero um rebanhão para homens e vou colocar 300 homens. Já bem. Ele falou que queria um rebanhão para homem e ia colocar 300 homens. Mas como eu era novo de caminhada, eu precisava mais. Eu precisava que Deus desse mais sinal, né? Então o que aconteceu? Eu fui em 4 irmãos que eu precisava. O primeiro dele fui no Thales. Cheguei pro Thales e falei: Deus falou assim. O diácono Thales. Diácono Thales hoje.
O Thales falou, Vade, isso é de Deus, vamos trabalhar. Aí fui no irmão Dari e falei com o Dari. O Dari falou, Vade, isso é de Deus, vamos trabalhar. Fui no nosso irmão Júlio Rolim. Ei, Júlio Rolim. Na mesma hora ele falou assim para mim, isso é de Deus, vamos trabalhar. 3, repetiu a mesma coisa. Aí eu tinha que falar com o meu diretor espiritual, que era o Padre Mário, na época. Padre Mário Donato. Eu cheguei pro Padre Mário estava com a canetinha, eu falei, Padre, Jesus falou comigo essa noite e pediu um negócio para mim. Leovaldo, o que é? Ele quer pedir um rebanhão para homens e vai colocar 300 homens. Eu lembro até hoje. Ele fez assim, isso é de Deus, vamos trabalhar. Os 4 repetiram a mesma frase, isso é de Deus, vamos trabalhar. E aí nós começamos a trabalhar em cima do rebanhão. Eu lembro até hoje, eu soltei 1000 fichas. O Júlio era uma alegria total no coração do Júlio, né? Nossa, isso é de Deus, vamos trabalhar. Todos os irmãos que eu falava, Dari foi pregar, o Thales foi pregar, o Padre Mário celebrou a missa. Todos foram lá. E uns 15 dias antes, profetizavam para mim que iria 1000 homens, 700 homens, 1000 homens. Até quem falava isso para mim era o nosso irmão Júlio, uns 15 dias antes. E eu fui num encontro com o Roberto Tanus, lá na FKB. E eu vi o que significaria 1000 homens. E aquilo trouxe medo no meu coração. Porque a gente faz o rebanhão aqui da Pininga e a gente arca com toda a custa. Quer dizer, quem vai participar do rebanhão não se paga nada, né? Só é caridoso na hora da coleta. Na hora da coleta, caridoso para nos ajudar. Só isso. Mas o Grupo São José faz eventos e arca com toda a despesa. Que não fica barato. Mas Deus provê, Deus proverá, né? Então, aí trouxe medo no meu coração. Sentei naquela mesma cadeirinha lá. Pai Jesus, eu tô com medo, Jesus. 1000 homens, como é que eu vou colocar 1000 homens lá dentro da casa de retiro? Betânia, cabe 480, e como é que eu vou sustentar 1000 homens, Jesus? Com aquele medo no coração. E veio outra vez, como se estivesse falando no meu ouvido. Homem de pouca fé, já não te disse que vou colocar 300 homens? A partir desse momento, meu irmão, o seu Júlio, eu lembro até hoje, o seu Júlio falou, Vade, vai vir de 700 a 1000 homens. Eu falei, seu Júlio, em nome de Jesus, é 300. Ele me abraçou, então é 300, Vade. Então é 300, sabe? Então todos que vinham eu falava que era 300. Muito bem. Como Jesus pediu, deixou encarregado o senhor Ariovaldo, né, para fazer esse rebanhão, logicamente que é todos os irmãos do Grupo de Oração São José, é um chamado de todos os irmãos do Grupo São José, né? Se unimos e começamos e fomos para esse rebanhão. E quando nós adentramos nessa sala e começamos com a Santa Missa, às 9h30, mais ou menos, da manhã, o Thales estava pregando, veio uma palavra de ciência para mim. Confira. Eu falei, confira em quê? O que o senhor quer que eu confira? Confira. Eu falei, confira, senhor, vou discernir. Ah, já sei. Vou contar quantas pessoas tem aqui dentro. E peguei aqueles irmãos que estavam na acolhida, que inclusive esses irmãos falavam que não ia ninguém. Esses irmãos falavam que não ia ninguém. Como que pode? Você faz um terço na casa de uma pessoa, os homens ficam no quarto ou vão lá para fora e as mulheres ficam rezando o terço. O homem não reza, né? Você acha que vai 300 homens? No primeiro domingo do mês de dezembro, dia de decisão, dia que Corinthians, São Paulo está decidindo, Santos, Palmeiras, você acha que não vai mais ninguém? Só o homem é louco por causa de futebol, não vai ninguém. Essa era a dúvida que eu enfrentei, sabe? Essa era a dúvida que o inimigo plantava no coração de muitos servos, sabe? E eu enfrentei ali com essa batalha junto. E Deus falou, coloca esses irmãos na acolhida e coloca as nossas filhas, não esqueça, na intercessão. Então as nossas esposas não podiam entrar no salão. Não pode entrar no salão. Porque é um rebanhão para homens. É um rebanhão onde Deus vai falar verdadeiramente com os homens. Aquilo que é necessário ser falado. Então a mulher vai para a intercessão. Não é desprezada as mulheres. Deus não despreza ninguém. Quer que todo mundo trabalhe.
E as mulheres foram para a intercessão e aqueles homens ali. E nós fomos conferir. Eles conferiram 298 fichas. Chegou 2 irmãozinhos com a Bíblia debaixo do braço. E falaram assim: meu irmão, nós estamos atrasados. Podemos entrar? 300, olha. Quando Deus promete, Ele cumpre. Ele cumpre. Deus é Deus fiel. E agora nós vamos interromper um pouquinho aqui, né? Porque o nosso tempo vai correndo, mas eu queria dizer assim, para vocês compreenderem, coragem, né? O que eu falava um pouquinho aqui, levanta-te. Ele te chama. Ele lançou fora a capa, o cego, ergueu-se de um salto, foi ter com Jesus. Jesus, tomando a palavra, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? E aí ele fala: Senhor, que eu volte a enxergar. A coragem daquele que faz a experiência com Deus, faz a experiência do amor de Deus, ter a coragem de assumir esse amor de Deus na vida. Isso é importante, porque o chamado era para o Vade. Talvez o Vade, se ele fala não, tantos homens, nós vamos compreender, nós já estamos no 15º rebanhão para homens, o Vade já vai falar um pouquinho disso, fora as outras cidades, fora o terço dos homens, que aqui nós já estamos no 5º terço diocesano dos homens, que também foi apoiado pelo Grupo São José para homens. Então, compreendam isso. E quando ele fala assim, as mulheres foram para a intercessão, eu vou para vocês entenderem um pouquinho, para as pessoas que estão em casa, né? Os homens estão ali ouvindo a palestra, fazendo a experiência com Deus, as mulheres estão na capela, rezando na presença de Jesus Eucarístico. Então há uma intercessão, então há um envolvimento, além daqueles homens que ali estão, há um envolvimento de muitas pessoas, missas sendo celebradas por aqueles homens pela conversão. Então o chamado de Deus é um trabalho que ele vai arrebanhando esses homens, e esses homens tomam coragem. Por isso a palavra coragem, cor de coração, e agir com o coração. Quando nós fazemos a experiência de Deus, nós agimos com o coração. E eu queria mais uma música para nós, para a gente saber ir coroando esse momento. Logo mais o Vade já vai fazer uns convites e trazer aqui para nós. Nós temos mais algumas pessoas, o programa hoje está indo muito rápido. Então, vocês dois aí. Dá-me forças para continuar. E quando minha rede romper em alto mar, dá-me forças para recomeçar. Dá-me coração decidido, dá-me forças para continuar. E quando minha rede romper em alto mar, dá-me forças para recomeçar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar. Mas em atenção a tua palavra, as redes eu volto a lançar. Tenho trabalhado tanto, parece que nada fui capaz de pescar. Mas em atenção a tua palavra, as redes eu volto a lançar. Faz-me pescador de homens, ó Senhor. Faz-me pescador de homens, ó Senhor. Faz-me pescador de homens com unção, Senhor. Faz-me pescador de homens, ó Senhor. Faz-me pescador de homens, ó Senhor. Faz-me pescador de homens com unção, Senhor. Faz-nos pescador de homens. Deus nos chama exatamente a isso. Nós precisamos ter essa consciência que nós somos cristãos batizados, fazemos a experiência de Deus, mas nós somos lançados a pescar homens, pescar famílias que estão se perdendo no mundo. Eu queria também mandar um abraço para o Leoni Godoy, né, o Fábio Carriel, o Ivan,
o Ivan Camargo Ferreira, que estão acompanhando o programa, né? Tem mais a Priscila, tem um pessoal que estão nos acompanhando. A Silvia, né? Boa noite, peço oração para o meu marido, Rodrigo. Estamos orando, irmã. Que Deus abençoe. Né? O Fábio Bianchi também está nos assistindo, a Margarida, né? O Ivan Carlos. Então, que Deus abençoe. Não estamos, com a graça de Deus, o programa está fluindo, nós não estamos conseguindo responder a todos, mas posteriormente eu vou responder a cada um de vocês. E eu quero que vocês compreendam agora esse processo da restauração do homem que começou lá solitariamente, né, no alcoolismo, numa vida para muitos que viam o Vade e falavam, não tem mais jeito, teve jeito. E desse sim do Vade, desse chamado, desse agir com o coração dele, que ele tomou posse, teve momentos de dúvida, mas muitos, né, o padre, o Thales, muitas pessoas falaram para ele, coragem, Deus te chama. Né? Com outras palavras, mas foi exatamente isso, coragem, Vade, Deus te chama. E hoje, Vade, eu queria que você falasse um pouquinho, depois dessa primeira experiência, dessa certeza de ser o projeto de Deus, né, para a sua vida, mas em especial para Deus, para arrebanhar, né, nesse reino o qual Jesus implantou, mas Ele quer os servos, Ele quer precisar de nós, Ele não precisa, mas Ele quer, para que a gente seja esse instrumento. Queria que você falasse um pouquinho. Nós estamos, eu estou olhando aqui o cartaz, né, 15º Rebanhão para Homens. Então, ó, já mais de anos, né, 15º Rebanhão para Homens. Vamos calcular, do primeiro 300, mas depois os outros já chegaram a 600, 500, né, 500, 600, quase todos os anos eu tenho acompanhado. Então você já calcula, para mais quase 7.000 homens já foram tocados só aqui em Itapetininga por esse rebanhão, na nossa diocese. Fala um pouquinho para nós, irmão. A partir desse... Você quer mostrar esse cartaz? A partir desse rebanhão, desse chamado do rebanhão, também nós tivemos agora o chamado de fazer o Curados para Amar. Isso, que já está no... Que já estamos no quinto, né? Quinto no também. sexto. O que é o Curados para Amar? O Curado para Amar, o rebanhão, é um encontro de um dia. O Curados para Amar é um encontro de 3 dias. 3 dias. Mas esse Curados para Amar é justamente para aquelas pessoas de dificuldade, aquelas pessoas que estão no alcoolismo mesmo lá embaixo, aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que dizem ser igreja, mas que são igreja dentro da igreja, fora da igreja não são. Então, Deus, através desse, nos levou a fazer mais esse no ano. Quer dizer, nós fazemos 2 encontros de homens por ano, né? Fora isso, meus irmãos, nós começamos com o primeiro. Do primeiro, teve a ramificação para São Miguel Arcanjo, já fizemos, lá em São Miguel, foi um chamado. Sarapuí, já está, acho que na terceiro ou quarto. Jaguariúna, fomos chamados a fazer um rebanhão lá. Tatuí, também foi feito um rebanhão primeiro. Daí a gente lança semente, depois eles caminham com a perna dele. E no último, que foi domingo agora, foi em Paranapanema. Tivemos lá em Paranapanema, lá na igreja de Santa Terezinha. Foi uma bênção. Muitos homens lá, né? Foi uma bênção. Então, é isso, sabe? Demorou para cair a ficha para mim, daquele chamado que Deus falou assim, quero precisar de você para a união das minhas ovelhas. Demorou. Foi lá no quinto rebanhão, mais ou menos, que Deus volta a falar comigo. Quero a sua carteira e suas pescarias. Isso. Como você sabe, mas vamos deixar para outro dia. Isso não... aí. Mas nesse dia que ele levou a minha carteira, ele dizia assim para mim, veio no meu coração, tu és pescador de homens. Eu pescava todo sábado, sabe? Verdade, gente. Eu chegava a falar para minha esposa que ia socorrer carro para me pescar. Todo sábado eu pescava. Era pescador. Deus tirou as pescarias. Não por completo, porque agora eu vou pescar. Mas quando Ele provê a pescaria. Quando Ele deixa. Que muitas vezes eu marco uma pescaria, um irmão liga para mim, não dá para você vir pregar. Dá. Primeiro Deus, depois a gente vai primeiro pescar homem, depois nós vamos pescar o alimento. Não é mesmo? Então, e nós estamos Quando aqui... vai ser isso aí, Vade? Nesse 15º Rebanhão para Homens, que vai ser no dia 1º de dezembro, lá na Casa de Retiro Betânia, com o tema, mas o Senhor, Deus chamou o homem e perguntou-lhe, onde está? E Deus está te chamando. Onde você está? Aonde você está?
Deus está te chamando. E Ele espera que você dê essa resposta para Ele. No dia Vade, e como, Vade, que as pessoas que estão nos acompanhando vão assistir ainda esse programa, ou pelo Face, ou pelo canal 8 da NET aqui, como que eles fazem para participar? Tem uma ficha para preencher? Como que seria? Sim, é necessário que se adquira essa ficha comigo, o Renato, o Eduardo, ou lá no grupo de oração São José, ou com um irmão do grupo de oração. Todos eles têm. Todos os nossos irmãos da intercessão têm essa ficha. Para quê? É necessário que se faça a ficha para a gente poder saber a quantidade de homens que vai estar lá, para a gente poder fazer os alimentos, né? Então é necessário que adquira essa ficha. Tem aqui os telefones, né? Mas pode ir às quintas-feiras no grupo de oração São José para homens, que agora é na Catedral. É lá nos Prazeres. Vai lá, pega a ficha conosco lá para participar desse rebanhão de homens, né? É muito importante, gente. Se você que está nos assistindo, está com problema com o seu filho, está com problema com o seu esposo, está com problema com o seu irmão, pega uma ficha, preencha essa ficha, persevere em oração por essa ficha. Eu tenho certeza que Deus vai levar ele nesse encontro. E de lá eu tenho certeza absoluta que ele não vai sair o mesmo homem. Ele vai sair um homem melhor. Deus vai tirar do coração desse homem, coração de pedra, e vai colocar um coração de carne no coração dessa pessoa. Amém. E caso vocês não consigam, sejam de fora, de repente, podem entrar em contato comigo na minha página, né, o Amor Restaura, né, o Diácono Passo, o Amor Restaura pela minha página. Lá tem meu telefone, você pode mandar uma mensagem e a gente dá um jeito de providenciar uma ficha. Só que a gente precisa, vocês precisam saber que é um número limitado, né? Limitado. 600 pessoas? Na faixa de 480, até umas 500 pessoas a gente consegue colocar lá. Só que, né, o bispo, né, até umas 600 pessoas a gente consegue. Então até umas 600 a gente lá. Consegue. Mas a gente precisa com antecedência, porque dia 1º tá aí já, tá aí né? Já tá aí, né? Hoje é 11, então tá faltando exatamente 20 dias. 20 dias. Então você precisa entrar em contato para que eles consigam preparar o almoço, o café da manhã, né? Tudo isso precisa para saber o número de pessoas. Então você que está nos acompanhando em casa, se não conseguir ir até o Grupo São José na quinta-feira agora, às 20 horas, que temos aqui na Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, pode entrar na minha página, mandar uma mensagem ou ligar, a gente vai responder e providenciar, ver o meio como que você poderá fazer para preencher essa ficha. Mas saiba que o quanto antes, tá bom? Eu queria já dizer para vocês o quanto, eu estava aqui enquanto ele falava, eu fui fazendo um pequeno cálculo. Deu para quase 11 mil pessoas, 11 mil homens, 11 mil homens. 11 mil homens. Nesse mais de um ano, desse projeto que Deus colocou no seu coração, que restaurou você num primeiro momento lá na situação em qual você estava. Por isso, você que está em casa, não tenha medo, tenha coragem de enfrentar isso. Não deixe, eu costumo dizer muito que muitas vezes nós deparamos com os problemas e nós nos prostramos diante dele e não temos força para caminhar. Nós precisamos levantar como o cego Bartimeu e tomar coragem, porque o chamado de Deus é para restauração. Então, tenha essa certeza no seu coração. O agir com o coração é ter sabe, sentir que Deus realmente é Ele. É Ele que está conduzindo a sua vida. É Ele que transforma a sua vida. Sabe, Passos, Diácono Passos, muitas vezes assim, gente como ser um homem, um pecador, né? Muitas vezes a gente se, como se diz assim, enfraquece um pouco, né? Em um certo dia, só para completar aqui, um certo dia eu falei que eu ia parar. Falei, vou parar. Não tem, chega, muito trabalho, não vai dar. E eu estou na Campos Sales e eu costumo dizer em todos os meus rebanhão e falo, eu não consigo guardar a fisionomia de todo mundo. Mas quem está me assistindo, quem está fazendo, consegue guardar, né? A minha fisionomia. Então, quando eu passar por você, mexa comigo. Fala, Ariovaldo, Vade, Negão, eu vou atender, eu vou voltar, eu vou te dar um abraço e um beijo hóscupo, né? É um beijo de Cristo na face. Mas então, e eu falo isso aí. E esse dia, um homem me parou na Campos Sales,
você está lembrado de mim do 3º rebanhão. Isso foi lá, acho que no 8º rebanhão já, né? Do 3º rebanhão, você está lembrado de mim? Eu falei, nossa, é tempo, hein? A gente vai lembrar de todo mundo aí. Aí já reuniu a família. Ali estavam os 2 filhos dele, a esposa, né? Olha, mudei de vida. A esposa falou assim para mim, sabe? Depois desse rebanhão, eu ganhei um novo marido, um novo esposo. E tinha uma filha e um filho. E eu ganhei um novo pai. Meu pai é outro. Meu pai é outro. Isso nos alimenta para que não paremos. Para que nós continuemos vendo sair a graça de Deus acontecer. Porque não é nós que fazemos a graça. Quem faz a graça é Deus. É Deus. O amor que restaura. Quem faz é Deus. Nós apenas somos canal. Obedecemos ordem de Deus. É exatamente isso. Isso é o programa Amor Restaura. É exatamente essa missão que eu sinto no coração de levar esse amor de Deus que restaura. Um amor que não pede nada em troca. Como esse rebanhão, você não paga nada. Ele falou aqui. O trabalho seu é preencher a ficha e ir lá no dia. Ou levar um ente seu querido que ele aceite a estar presente lá. Então, entendam isso, o amor de Deus é gratuito, essa graça que vem sobre nós, essa misericórdia de Deus que se derrama sobre nós. Eu vou pedir para os irmãos tocar uma música, um refrão para nós, e nós já vamos voltar orando por cada um de vocês que estão em casa, por esse já 15º rebanhão de homens, né? Por todos esses encontros. Você também que está nos acompanhando, que tem muitas pessoas fora de Itapetininga, de outros estados, né? E desejam implantar esse rebanhão dos homens lá. Pode entrar em contato comigo na página, eu entro em contato com o VAD, nós temos um contato muito próximo em Cristo, então você pode entrar em contato que o VAD vai levar esse rebanhão para vocês. Com certeza. Vai levar, o Grupo São José vai estar junto aí com você, para você iniciar esse rebanhão de homens aí, aonde quer que seja, aonde a cidade que for, o estado que for, não importa a distância, a gente vai dar um jeito e vai estar com vocês aí. Amém? Nós vamos ouvir um pouquinho uma música, um refrão, para prepararmos o nosso coração para esse momento de oração e de entrega. Eu posso ir além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Eu vou pedir para o irmão Vade, né, um homem de Deus, para que nós estendemos as mãos, né, em direção a você que está nos acompanhando, você que está pedindo oração, pediu-nos oração, muitos ainda a gente não conseguiu, né, responder, mas eu quero que você que está em casa agora nesse momento feche seus olhos e abra o seu coração a Deus, tendo a certeza que tudo é possível, porque quando entra o impossível é nosso, o possível é de Deus e é possível. Nós estamos aqui com um testemunho hoje de que foi possível algo real na nossa vida, algo real que acontece aqui na nossa cidade, do nosso lado. Então creia, filho amado, eu lhe peço ao Senhor Deus, Pai amado, Pai santo, que toque o coração de cada um dos teus filhos, de famílias que estão em casa nesse momento, famílias que estão, sabe, desestruturadas pela briga, traição, muitas pelo alcoolismo, sabe, pela droga. Senhor Deus, eu lhe peço, entrego a cada um dos teus filhos que estão pedindo, pelos casamentos, Senhor Jesus, pela restauração dos casamentos, pela restauração da família, Senhor Deus, eu lhe peço nessa noite. Sabe, Senhor Deus, eu lhe peço por esses homens, em especial nessa noite pelos homens que estão, sabe, vivendo o adultério, vivendo o alcoolismo, vivendo a traição, vivendo o mundo, Senhor Deus. Eu lhe peço, Senhor Jesus, que através dos seus, usa-nos de cada um de nós, mas em especial da sua família, de esposa, filhos, que não desistam. Pais, mães, não desistam dos seus filhos. Quero, Senhor Deus, nesse momento entregar os filhos, né, que sofrem com a droga, os seus pais que estão sofrendo.
Em especial, Deus coloca um nome agora, Marcos, que Deus coloca no meu coração, que está sendo tocado nesse momento e restaurado, curado, liberto das drogas, Senhor Deus. Confie, mãe. Você que está nos acompanhando, confie, mãe, porque ele está sendo libertado neste momento. Ele não vai mais ter o desejo das drogas. Eu creio, Senhor Jesus, eu peço pelos doentes de câncer, que o Senhor visite e restaure. Nós temos um hospital aqui ao lado, tantos ali que estão solitários nos leitos, Senhor Deus. Eu lhe peço, pela intercessão de Nossa Senhora, que está aqui ao nosso lado hoje, ela como centro, aquela que nos leva à presença de Deus, a Jesus, ao teu Filho. Por isso a grande intercessora, porque ela nos mostra o caminho. Eu lhe peço, Senhor Deus, abençoe a cada um dos teus filhos, a cada um desses que pedem pela cura, pela libertação dos vícios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor visita uma casa onde tem um homem que está nos assistindo e está dizendo assim: Senhor, me ajuda, quanto tempo eu já perdi? E o Senhor vem dizer a você, filho amado, filho querido, até hoje foi o seu tempo. A partir de hoje, começa o meu tempo na sua vida. Glória a Deus. O Senhor está te libertando nesta noite. Está sendo liberto. Muitas famílias sendo libertadas hoje. Deus coloca para mim muitas famílias realmente sendo libertas de todo esse, sabe, essas brigas, esses conflitos financeiros que estão tendo. Eu creio, filho amado, você que está nos acompanhando ainda vai nos acompanhar, né? Talvez amanhã assistindo, né, pelo Face. Compartilhe esse programa, acesse a minha página, Diácono Passo, Amor Restaura. Lá vai ter todos os programas, ou pela TVI, né? TV da Imaculada, TV Itapê aqui em Itapetininga, pelo canal 8 da NET também, reprisa durante a semana. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu lhe já peço realmente para que vocês orem por nós, por esse rebanhão de homens que vai estar lá aproximadamente entre 500 a 600 homens. Então não são só 500 e 600 homens, mas vamos triplicar isso, porque é esposa, filhos envolvidos, pais, mães. Então são aproximadamente quase 3 mil homens que num rebanhão desse, 3 mil pessoas são atingidos por esse rebanhão, porque atinge muitas pessoas no serviço, muda tudo. Então creia nisso, seja firme nessa certeza. Eu quero já, né, abençoar a cada um de vocês, e nós já vamos ouvir uma música, mas antes eu quero agradecer. Hudson, Deus abençoe, meu irmão, por estar aí hoje. Até foi meio, né, faltou tempo hoje. Deus abençoe muito, viu? Aquilo que era propício essa noite, né? E louvado seja Ele por isso. Glória a Deus. Clay, Deus abençoe. Deus abençoe, Diácono, mais uma noite. Que o Senhor realmente veio acalentar o meu coração. Aqui eu me sinto em casa, me sinto em paz, e essa paz que eu levo para minha casa hoje. Mando um abraço para as pessoas que me conhecem, que estão lá ligados, que realmente o Senhor possa ter entrado através do Senhor, ter entrado na casa dessas pessoas e feito a diferença. Que o amor realmente possa restaurar todos os dias na casa dessas famílias. Deus abençoe. Amém. Amém. E já vai ajeitando o pessoal lá para trazer a música do programa aqui. Rafael, que está aqui do lado, né, o que nos auxilia, o João, que está aqui na sala ao lado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe muito. Vade, obrigado, meu irmão. Deus abençoe pelo seu tempo, por você partilhar um pouquinho da sua vida. Nós vamos marcar mais vezes aqui para você vir, poder partilhar um pouco mais, trazer o testemunho, que é muito rico o testemunho desse. Porque é um testemunho que restaurou não só ele, a família dele, mas está restaurando muitas famílias. Então, através de uma experiência com Deus que você fez. Deus abençoe. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos, né, que estão nos assistindo. Deus abençoe todos vocês, a produção. E que o Espírito Santo caminhe, continue assim, nos ungindo e ungindo o Senhor para esse seu ministério. Amém. Para esse seu programa, que realmente através desse programa Deus tem entrado nos lares, tem restaurado muitos corações. Amém. Deus abençoe.
Deus abençoe. Então o livro está aqui. Aquelas pessoas que quiserem aqui em Itapetininga ou pela minha página também conseguem adquirir o Amor Restaura. Em breve tem um outro livro saindo, mas esse é para uma próxima. Então Deus abençoe a cada um de vocês. E não esqueça, até semana que vem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então leve esse amor de Deus que restaura. Receba ele primeiramente e depois leve aos irmãos. Porque o amor de Deus, esse amor que restaura, é o amor ágape, o amor divino que vem sobre nós, mas que nós nos tornamos instrumento dele. Amém? É com vocês aí, irmãos. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz.